Olá, estamos aqui, né, para começar mais um episódio do nosso podcast Cultura Empresarial em Movimento. Um podcast criado pelo Instituto Mudita com muito carinho, né? O Instituto que está aí há mais de 10 anos trabalhando com cultura, liderança e gestão para apoiar vocês, empreendedores, líderes e RH, né, a impulsionar o negócio de vocês. Eu sou o Roberto, né, sou sócio e consultor aqui do Instituto Mudita. E ao meu lado aqui, nesse bate-papo, a Luana, né? Se apresente aí. Bom dia, gente. Muito feliz aqui de estar novamente com vocês, começando um novo ano, um novo podcast. Preparamos com muito carinho aí esse material, esse conteúdo para vocês. Esperamos que traga muitos insights, muitas soluções, conteúdos novos aí. Eu sou a Luana, para quem não me conhece, sou fundadora aqui do Instituto Mudita, consultora e facilitadora também. Tenho mais de 25 anos empreendendo e espero trazer toda essa experiência aqui para vocês. E também 10 anos aí com o Instituto Mudita, trabalhando em empresas em crescimento, em diferentes setores, em diferentes segmentos, ajudando elas a fortalecer cultura, trabalhar lideranças mais maduras e estratégicas e profissionalizar a gestão. Eu espero que com tudo isso a gente possa potencializar o crescimento do seu negócio, porque é para isso que a gente está aqui, para ajudar os empreendedores a cada vez mais crescerem, mas de uma forma estruturada e com qualidade de vida. E falando aí nesse crescimento, né, o nosso tema de hoje que nós vamos falar para vocês é crescimento sem cultura, o risco do sucesso virar instabilidade. Né? Então a gente vai tratar e vai discutir bastante esse tema hoje. E eu começo aqui com algumas questões, né, que empresas, às vezes a gente cresce, né, o empreendedor começa lá sozinho no seu negócio, às vezes com um sócio, fazendo de tudo, né, e me lembra até um pouquinho da minha trajetória, da minha empresa que eu tive, que era eu e um sócio, e nós fazíamos de tudo, desde vender, financeiro, entrega, e aí a empresa vai crescendo e as pessoas vão entrando. E muitas das vezes, né, o que estava ali tudo arrumadinho, que era só nós dois trabalhando o tempo todo no negócio, novas pessoas, novos ares, novas experiências de outros lugares que acabam vindo para a nossa empresa. E o crescimento a gente não consegue segurar, né? Se tem uma coisa que o empreendedor não Ainda consegue, bem. é segurar, né? Não vou crescer, vamos parar de vender. Não é impossível isso acontecer. E muitas das vezes esse crescimento às vezes acaba, né, gerando aí desalinhamentos, né, centralização de tomadas de decisão, urgências constantes, né, a cultura que teoricamente tinha ali nos dois empreendedores acaba não tendo mais, né, porque começa a outras pessoas virem fazer parte também dessa cultura já existente e incorporar novos comportamentos dentro da empresa. Então, esse crescimento acaba, de certa forma, ocasionando retrabalhos, né? Conflitos internos, que acontecia muito, eu lembro muito, porque a gente, né, em determinados momentos, eram uma correria do dia a dia, conflitos eram, né, praticamente aconteciam muito, constantes. E para, né, até embasar um pouquinho esse contexto todo, eu trouxe até um dado de pesquisa aqui, eu vou falar bastante todo o podcast, eu sempre trago um dado de pesquisa para a gente fundamentar um pouquinho o nosso bate-papo. E uma pesquisa saiu na Journal of Cultural Analysis and Social Change. É um dado de 27 organizações que mostrou que empresas com cultura colaborativa transparente e com reconhecimento forte tiveram 37% menos turnover, né, do que empresas com cultura hierárquica, né, e comunicação falha. Então, ou seja, empresas ainda com top-down, faz o que eu mando, né, e aquele líder comando e controle, isso aí está cada vez mais em desuso, né? Não dá para a gente seguir com isso. Ou seja, quando o crescimento vem sem um eixo cultural claro, né, o sucesso começa a virar instabilidade. Gente saindo, né, perda de padrão, ruído entre áreas, líderes, né, apagando incêndio o tempo todo. Então hoje a gente vai falar muito disso, né? Crescimento sem cultura, o risco do sucesso e a instabilidade.
E aí eu trago 2 perguntinhas aqui já para nós, né, para vocês pensarem a respeito aí, 2 provocaçõezinhas já, que diz o seguinte: sua empresa cresceu mais rápido, né, do que a estrutura de gestão e liderança conseguiu acompanhar? E a segunda: você não consegue mais estar presente em tudo e precisa que a liderança seja exemplo e disseminador da essência da empresa? Então, ou seja, se você respondeu sim, né, para alguma dessas perguntas, então fica com a gente aqui que nós vamos falar um pouquinho disso ao longo, né, desse podcast. E aí, para a gente começar nosso bate-papo aqui com a Luana, eu vou trazer aqui uma primeira pergunta, né, que já vem praticamente, né, complementando o que eu acabei de falar aí. Por que o sucesso pode virar instabilidade quando a empresa cresce? Por quê, né, gente? Por quê? Eu acho que é importante a gente contextualizar que toda empresa, ela já nasce com cultura, né? A partir do momento que você começa a estruturar um negócio, você já vai implantando ali uma cultura inconsciente, né? Que a gente fala, que é a cultura do próprio empreendedor, que é a cultura que vem com o jeito de ser do empreendedor para dentro do negócio. E é dessa forma que a empresa vai se constituindo. Só que a empresa ela começa pequena, com o empreendedor ali muito presente em todas as tarefas, em todas as áreas da organização. Então, ele consegue disseminar a essência dessa cultura, dos comportamentos que ele deseja, do que ele deseja para o futuro. O tempo todo ele está ali alinhando, corrigindo, para que, de fato, as coisas aconteçam da forma que ele acredita e tudo mais. Só que, conforme esse negócio vai crescendo, isso vai ficando inviável, mas dele conseguir estar presente em todo esse processo, até porque o volume de pessoas aumenta, e não só o volume de pessoas aumenta, mas entram lideranças fortes também dentro da organização, com opiniões, com visões, com olhares diferentes para isso, e que acabam querendo implantar isso dentro da organização. E se isso não está muito claro, que cultura é essa que esse dono quer para essa empresa, que cultura ele está construindo, mesmo que ele construa com as lideranças e as lideranças participem, acaba desestabilizando o negócio, porque você tem a cultura do dono, que, digamos, é a mais forte, que nasceu na empresa, que se constituiu o negócio através dela, e que muitas vezes foi o que fez o negócio crescer, né? E ele se fortalecer por causa disso. E, ao mesmo tempo, você tem as outras culturas que vão entrando dentro da organização através das outras lideranças, principalmente se essa cultura do dono não estiver bem forte e bem posicionada dentro da empresa. E aí, o que acontece? Com o crescimento da empresa, isso se desestabiliza ainda mais, porque já que o empreendedor não consegue estar em todos os lugares, a cultura vai ficando fraca, principalmente lá na ponta, que é onde ele já não consegue mais estar presente, que é na parte operacional. E aí, o que acaba tendo mais presente ali na parte operacional é a influência das lideranças mais direta. E caso ele contrate uma liderança muito desalinhada com o que ele acredita, digamos assim, é a direção dessa liderança que vai acontecer naquela área. E aí é muito comum acontecer o que a gente chama de crise cultural, que é você ter várias culturas dentro de uma única cultura. E esse é um dos pontos que já começa a gerar essa instabilidade desse sucesso, porque você está crescendo por causa dessa cultura que você construiu, mas com este crescimento, lá na frente, começa a desestruturar, porque você já não consegue ter essa cultura forte em todas as pontas. Esse é um dos pontos, tá, gente? Nós temos outros pontos também. E mesmo contratar uma pessoa também muito desalinhada à cultura vai gerar um gasto de energia muito grande para fazer com que essa pessoa, né, alinhá-la à cultura da empresa. Então, às vezes, é muito mais prudente, vamos falar, né, dizer assim, gastar um tempo de qualidade no recrutamento e seleção para trazer uma pessoa alinhada à cultura do que trazer na urgência, né, esse crescimento. E aí, às vezes, como eu disse, se a cultura não está muito clara, aumenta né, tem um aumento de turnover e tal, com muitas pessoas chegando novas na empresa, com esses desalinhamentos das pessoas que já estavam lá existentes.
isso acaba gerando esse aumento de turnover. Então, assim, e se o cara que já chega com uma cultura muito, né, muito diferente do que é a cultura atual da empresa, isso acaba gerando um impacto muito grande, né? Um impacto muito grande, uma energia muito grande, né? Para fazer com que essa pessoa se alinhe, né? Sim, e você está tocando num ponto crucial, que é assim, com o crescimento, quando a empresa é menor, o dono está muito presente, inclusive, na contratação. Então, ele mesmo já contrata, né, em uma das fases da seleção, pessoas que são similares a essa cultura inconsciente ali, né? Não é muito consciente para ele, mas ele já contrata pessoas que têm essa similaridade. Mas conforme o negócio vai crescendo, ele já não consegue participar desse processo de seleção. E por não ter uma cultura definida, um processo de integração definido, um processo de recrutamento e seleção alinhado à cultura, ele acaba, dentro desse processo de delegação, né, onde quem já seleciona já não é mais ele, a pessoa acaba selecionando pessoas que já não estão necessariamente alinhadas com essa diretriz inicial que ele gostaria dentro da empresa. E aí isso aumenta ainda mais a chance de trazer pessoas desalinhadas, que aí naturalmente vão selecionar outras pessoas desalinhadas, e aí é um fluxo contínuo. E aí uma hora você olha para a sua empresa, sei lá, sua empresa tinha 30 colaboradores, depois de um tempo ele passa a ter 150, 200 colaboradores, só que desses 200, pelo menos os 50 colaboradores não estão alinhados com a sua cultura, estão alinhados com uma liderança específica. E aquilo começa a destoar muito dentro do dia a dia da organização. Então, você começa a ter esse ponto que eu trouxe, que é várias culturas dentro da mesma cultura. Além do que, tem um outro ponto que a gente tem que trazer quando a gente fala do crescimento sem uma cultura clara, que é a questão da própria profissionalização, porque a cultura ela traz muita profissionalização para o negócio. E esse é um olhar que poucos empreendedores ainda têm. Porque a cultura, por mais que ela já existe esse tema há muito tempo, ele está sendo muito mais falado hoje, principalmente nas empresas de pequeno e médio porte. Então, a cultura, ela profissionaliza muito a gestão. Por isso que no Instituto a gente fala, né, de cultura, liderança e gestão. Porque tem uma parte de gestão que a cultura traz que é muito presente. E quando o negócio está crescendo, é muito comum que o que ele mais foca ali é em atender a demanda do crescimento. Ou seja, eu preciso vender, preciso entregar, então eu faço o que é necessário para entregar. Então, o que eu preciso para entregar é aumentar a produção, a compra de matéria-prima, almoxarife, logística, eu vou aumentando e estruturando o que eu preciso para atender essa demanda que está vindo, que é muito grande. Só que não necessariamente eu estruturo isso para atender essa demanda. Eu simplesmente vou crescendo, mas sem organizar este crescimento, sem estruturar este crescimento. Então é importante, né, a gente falar não só da cultura, que vai trazer essa clareza, esse direcionamento, mas também falar que ao crescer, sem dar essa estrutura necessária para o crescimento, é onde também a gente presencia uma estabilidade muito grande para o sucesso. Por quê? Vai chegar uma hora que a gente até brinca que bate no teto, a gente não consegue mais crescer porque a gente não tem a estrutura mínima necessária para o crescimento. Que geralmente é um momento que os empreendedores buscam muito até o Instituto Mudita, que é um momento onde ele sente que ele tem demanda, as coisas estão acontecendo, mas ele sente que começa ou a perder cliente, ou não consegue mais entregar o nível de qualidade que ele estava entregando, ou ele até está entregando, mas assim, num sofrimento absurdo, né? Porque ele tem que se virar nos 30 para conseguir dar conta de tudo, a liderança está super sobrecarregada para conseguir checar tudo. Por quê? Porque não existe um processo de delegação, não existe uma equipe com autonomia, não existe uma liderança forte, madura, estratégica para gerar esse processo de delegação. Então, tudo isso vai instabilizando esse negócio. E se a gente pensa nesse crescimento a longo prazo, ele não é sustentável. Cada líder acaba puxando para o seu lado, né? E a cultura passa a não ser, né? Passa a não crescer, a empresa passa a não crescer de forma, né, de uma direção compartilhada entre todos. Não. Né? Cada um puxa ali, apagando o incêndio aqui, apagando, né, as coisas, e cada um acaba puxando para si. E você traz um ponto que é muito comum desse cenário, que é uma
vivência na urgência, ou seja, todo mundo dentro daquele contexto está vivendo muito mais um cenário de urgência do que um cenário de planejamento e estruturação e visão de futuro. Então, ou seja, em geral, as pessoas ficam no apagar fogo constante. E nesse lugar de apagar fogo constante, a gente até atende as demandas que estão surgindo ali, né? De um cliente, de uma entrega, de uma logística e tal. Só que a gente não consegue olhar o próximo passo, o que está acontecendo lá fora. A gente não consegue olhar se a gente está crescendo para onde de fato a gente gostaria de ir. A gente não consegue perceber se a gente está entregando a experiência que a gente gostaria de entregar de fato. A gente fica muito em atender a demanda e não criar a demanda. E isso para o negócio, quando ele está em alto crescimento, a gente não se preocupa muito porque tá faturando, tá entrando. Sim. E é muito interessante porque muitas vezes é nesse momento que o dono não percebe, mas às vezes ele não tá lucrando, né? Ele tá faturando. E a gente presencia muitos clientes que também chegam no Instituto nessa fase, ou seja, eles crescem, eles estão faturando, mas não necessariamente quer dizer que eles estão rentabilizando, que eles estão lucrando. Por quê? Porque também existe muito desperdício, existe muito gasto desnecessário, porque não tem uma estruturação do processo, né? Não tem uma cultura clara, bem definida, não tem as etapas dos processos bem definidos, as responsabilidades de cada um bem determinada, uma delegação bem feita, ou seja, existe muita centralização de tarefas em poucas pessoas, então as pessoas estão muito mais sobrecarregadas, então você tem perda de talentos que impactam demais o negócio, porque quando ele sai, tá tudo concentrado nele. Então é um cenário que é uma sensação assim, chega a ser um pouco estranho, porque ao mesmo tempo que o empreendedor ele tá feliz porque o negócio está crescendo, as coisas estão caminhando, ele tem uma sensação que algo parece que vai se perder a qualquer momento, porque no fundo, ele já não tem mais o controle do negócio na mão dele. Mudou a forma de gerenciar, e tem como ter esse controle, só que é de uma outra forma. É uma gestão muito mais compartilhada do que antes. Só que para isso você precisa estruturar não só a cultura, mas a gestão do negócio e a liderança também. Que acabamos de falar no artigo que nós trouxemos no começo, né? Essa falta de alinhamento entre a liderança, esse crescimento acelerado, tudo no urgente, acaba aumentando o turnover, que também acaba gerando custo, né? Imagina o custo de quando você treina uma pessoa treinada, né? Tem todo o custo de contratação, de recrutamento. Às vezes a empresa faz internamente, às vezes ela contrata uma empresa terceirizada para fazer esse recrutamento. Isso é gasto, né? Você treina essa pessoa e aí a pessoa entra e ele sente que cada líder tem uma cultura, né, diferente do que a empresa necessariamente quer. E isso acaba gerando todo esse descontentamento e acaba gerando toda essa mudança, né, de colaboradores o tempo todo. Isso desgasta muito, né? Para quem já teve empresa, o Instituto Mudita é a minha 4ª empresa, já tive muito turnover, principalmente no varejo. A gente tem muito turnover no varejo e isso desgasta demais, né? Isso é muito preocupante. E aí, em cima, né, uma próxima pergunta, que eu já, né, nosso bate-papo aqui. Quais são os sinais de alerta de que o diferencial competitivo está entrando em risco? Então, eu acho que a gente precisa até voltar um pouquinho atrás, quando a gente fala, para a gente explicar a questão de diferencial competitivo, né? No Instituto Mudita, a gente enxerga que cultura organizacional ela é um pilar assim, fundamental para a gente se posicionar como diferencial competitivo. Por quê? As empresas elas podem ter os mesmos produtos, os mesmos serviços, até ter os mesmos maquinários, a mesma estrutura, só que você não consegue ter a mesma cultura da outra empresa. Então, a cultura é algo que, de fato, diferencia uma empresa da outra. E ela cria uma personalidade para o seu negócio. Ela traz, de fato, o diferencial que o seu negócio tem perante o mercado. Então, a cultura, ela possibilita, através das pessoas, através do jeito de ser, através dos comportamentos, das relações, dos valores, das crenças, ela vai construindo uma personalidade para o seu negócio que ela torna o seu negócio único. E aí, o seu negócio, ele é totalmente diferente da outra empresa. Vocês podem até oferecer os mesmos serviços,
as mesmas entregas, né, digamos assim, de produto em si ou de serviço, mas a forma de vocês entregarem isso é completamente diferente por causa da cultura. E aí entra a questão do diferencial competitivo. Então, a cultura é esse diferencial competitivo. E aí eu vou pedir para você repetir a pergunta, Beto, porque eu só quis contextualizar a questão do diferencial competitivo para a gente entrar aí no tema mais específico. A pergunta é quais são esses sinais, né, de alerta desse diferencial, né, competitivo. Quais são esses sinais? Né? É o sinal que a gente começa a perder, né, esse diferencial competitivo. Perde, né? Então, padrões de entrega inconsistentes, é a hora que retrabalho. Porque, é um pouco que a gente já comentou aqui, mas porque o que acontece? Quando esse negócio começa a crescer, você tem bem consistente ali o que é esse diferencial competitivo, que é a sua cultura, né? Que é o seu jeito de ser. Por isso que a gente tem muito aquela frase que é muito popular, né? Que o olho do dono engorda o gado. E esse olho do dono é a cultura organizacional. Então, essa presença do dono dentro do dia a dia do negócio é a cultura acontecendo dentro da empresa no dia a dia, que é o diferencial competitivo da organização. Só que, conforme eu mencionei, conforme o negócio cresce, ele já não consegue mais olhar o gado inteiro, né? Vamos dizer assim. Já é muito grande. A fazenda está muito grande. Então, ele precisa que outros olhos, né, que outras lideranças sejam capazes de olhar tanto quanto ele. Que aí é o papel da cultura, né, alinhar todo mundo dentro dessa mesma direção. Só que se isso não existe, vai acontecendo o que eu mencionei de várias lideranças olhando para diferentes lugares. E aí, quais são os sinais que mostram que isso está acontecendo? É quando a gente começa a ter muito conflito dentro da organização. Quando a gente tem dificuldade de tomar decisões, a gente vê que na hora de tomar decisão, cada um está sempre querendo ir para um sentido diferente. Então, está precisando ter um alinhamento, né, dessa tomada de decisão, porque a cultura dá a direção da tomada de decisão. Então, conflitos, dificuldade de tomar decisão, a velocidade da decisão cai muito, tá? Porque você perde muito tempo mais discutindo do que, de fato, tomando decisões e agilizando. Muito de retrabalho dentro da empresa, porque tem muitos processos que, por não estarem claros e bem definidos, responsabilidades não claras e definidas, se faz muitas atividades repetitivas. Os problemas que você acaba resolvendo no dia a dia são os mesmos, ou seja, você percebe que toda hora você está apagando fogo muito similar. Ou seja, não é que você tem um problema, você vai lá e resolve ele definitivamente. Não, você só, né, resolve ele mais ou menos ali por cima, mas daqui a pouco ele aparece de novo. Por quê? Porque a causa, né, efetiva do problema não foi resolvida. Então, essas características são sinais bem típicas de uma empresa que já começa a mostrar que o crescimento está dando instabilidade e que precisa estruturar, não adianta só crescer. E aí precisa parar para olhar para isso. E aí a gente pode pensar também de como essa instabilidade interna, né, ela chega até o cliente. Sim, porque chega, né? A grande questão é essa. Eu acho que isso vai acontecer em cada empresa de formas muito diferentes. Vai ter empresa que o cliente vai sinalizar que, digamos assim, as entregas estão começando a ser diferentes. E aí vai o dono ter o alerta de falar assim, algo está acontecendo, preciso olhar para isso no meu negócio. Tem outras situações que a empresa, o cliente não percebe o que está acontecendo porque a estrutura da empresa consegue segurar, digamos, as bombas, né? Consegue segurar todos os desafios e no final o cliente ainda tem uma experiência excelente. Só que o desgaste que existiu dentro da estrutura da empresa como todo, para no final o cliente ter uma experiência boa, foi muito grande. Então, a gente tem esses dois cenários. Tem a empresa que, de fato, nesse crescimento desestruturado, a instabilidade vai acontecer e o cliente vai sentir no final e ele vai dar esse feedback e a empresa vai perceber e vai ter que correr atrás. E tem a situação onde o cliente não vai perceber porque a empresa vai conseguir dar conta, mas ela vai dar conta através de muito sofrimento. Sofrimento da liderança, sofrimento do empreendedor e dos colaboradores, porque eles vão com o efeito colateral, né? Eles vão sofrendo através do efeito colateral. E aí é o desgaste muito grande. Então, independente de qualquer coisa, crescimento sem estruturação, sem cultura forte, sem profissionalização, é instabilidade e aí uma hora esse sucesso, né, esse crescimento, ele para. Porque ele vai até um teto, uma hora ele não vai dar mais conta e aí vai começar a cair.
E é difícil, né? Que o cliente não perceba essa instabilidade, né? E aí tem um ponto que a gente fala bastante, né? Que o cliente não compra esforço, ele compra consistência, né? E essa consistência, ela vem com a cultura forte. Isso, então, exatamente. Ele vai comprar essa garantia de que ele vai encontrar a mesma experiência sempre, né? Ele gosta da... A gente vai ter até um outro tema de... É o mesmo padrão, é o mesmo atendimento, é o mesmo produto. Ele sabe que ali, por mais que até que tenha um diferencialzinho de preço em relação a um concorrente, mas ele fala, não, ali... Ele sabe o que ele vai encontrar. No fundo, a gente gosta, a gente, como ser humano, a gente quer a mesma experiência, né? A gente quer chegar lá e saber que lá é aquela pessoa, é aquela experiência, é aquele resultado. A gente pode ser surpreendido por mais, mas a gente não quer arriscar, né? O tempo todo tá trocando de experiência, de empresa e tudo mais. Então, a gente quer essa consistência. Pode ser que a empresa consiga garantir essa consistência mesmo com essa desestabilização interna, mas pode ser que não. A grande questão é que, independente do que a empresa estiver passando, por um lado ou pelo outro, o desgaste vai acontecer de alguma forma, ou através do cliente ou internamente. Então, é preciso olhar para isso antes que isso aconteça. E aí a grande pergunta, né? Essas empresas que estão crescendo, né, que estão passando por todo essa reestruturação interna e tudo mais, elas têm consciência de que a cultura ajuda a sanar essas dores todas? Esse é um ponto bem interessante de trazer, Beto, porque assim, ao longo da história dos 10 anos do Instituto Mudita, a gente teve acesso a muitos empreendedores que chegaram até o Instituto. E é bem interessante que a maioria deles chega no Instituto sem ter a menor consciência de que a cultura, de fato, que resolve a dor dele. O que ele entende e se atrai pelo Instituto é porque ele ouve e percebe que aqui tem pessoas que são empreendedores assim como ele, que entende das dores que ele tem, que sabe, que já passaram, que tem consciência e que tem soluções para isso. Mas não necessariamente ele tem a percepção plena de que a cultura é o caminho de solução para isso. Tem um cenário que está mudando, a gente já percebe que nesses 2 últimos anos já começa a existir uma consciência maior sobre um pouco do que é a cultura. Então, eles já chegam, às vezes, com essa noção da cultura, assim, do tipo... será que cultura é interessante para isso? Mas ainda não tem essa profundidade do quanto a cultura é poderosa para resolver essa questão do crescimento e da estruturação. Então, acho que o nível de profundidade no entendimento de que a cultura é o alicerce central para profissionalizar o negócio, isso o empreendedor, são poucos que têm esse olhar. E é exatamente esse é o desafio do Instituto Mudita no mercado hoje, de cada vez mais, até o podcast ele nasce muito com esse propósito de mostrar o quanto a cultura ela pode ser a solução para diversos problemas que existem dentro da organização. Não é para um, porque muitas vezes a pessoa relaciona a cultura a pessoas, a área de RH. E cultura, eu sempre... uma das coisas que eu mais trago assim, para o empreendedor, logo no começo, que cultura é estratégico. A cultura, ela é um guarda-chuva maior, que abarca muitas outras áreas, muitos outros pontos dentro da organização. Então, a cultura ela é a base para você começar a profissionalização do seu negócio, né? Ela é o start. E depois ela é o que abraça todo o restante para que a profissionalização, de fato, se sustente e continue existindo dentro do negócio. Então, essa geralmente é a primeira conversa que a gente tem com o empreendedor para ele entender a magnitude, né, o impacto do que a cultura tem para dentro das empresas. E aí você falou uma palavra aí que eu gostei, você falou poderosa, a cultura é poderosa. Falar em poderosa, eu queria que você passasse aqui para nós 3 dicas poderosas, né, para quem está crescendo e quer proteger esse diferencial competitivo. Eu quero trazer aqui para vocês assim, que o primeiro ponto é olhe para a cultura, né? Eu não poderia falar nada diferente disso, que assim, a cultura organizacional, ela é o que vai trazer clareza e direção para a sua organização. Então, imagina o seguinte, que
A partir do momento que você tinha 30 colaboradores e hoje você passa a ter 200, 500, seja quantos for, você precisa que todos eles dentro da organização tenham a mesma clareza e o mesmo direcionamento e as mesmas orientações em relação aos comportamentos que você deseja, como você quer entregar essa experiência para o seu cliente, como você quer que esse diferencial competitivo continue existindo. Quem traz isso é a cultura organizacional. Então, o primeiro passo é a cultura organizacional. O segundo é você formar um time de liderança que represente de fato essa cultura organizacional. Líderes multiplicadores que sejam disseminadores dessa cultura e representem, sejam exemplo dessa cultura para dentro da organização. Porque você, como dono, fundador, você não vai mais conseguir chegar lá até a ponta. Então você precisa que essas pessoas que são os seus representantes, né, dentro da organização, que eles representem aquilo que de fato você acredita e que eles acreditem também na mesma coisa. E que eles disseminem isso para todas as outras áreas dentro da organização. Então, formar um time de liderança disseminador é também fundamental para isso. E um outro ponto é você construir processos sustentadores que vão profissionalizar a organização, que é a parte da gestão de cultura que a gente fala, que são todos os processos sustentadores que garantem que a cultura aconteça em todas as outras etapas. Por isso que a gente fala que a cultura é a base de tudo. O que seriam processos sustentadores? Só para trazer alguns exemplos para ficar mais fácil o entendimento de vocês. É a jornada de experiência do colaborador de ponta a ponta, desde o processo de recrutamento de seleção, a parte de processo de integração, avaliação de desempenho, descritivos de cargo, missão de cargo, tudo isso profissionaliza o seu negócio, o desenho de processos, entendeu? Todas essas etapas ele vai profissionalizando o seu negócio, mas sem burocracia, sem enrijecer demais. É só o necessário para que a sua empresa continue sendo uma empresa do modo como você acredita, né? Da forma como você acredita, até a ponta. Que todo mundo possa, mas também sustentando esse crescimento, sustentando uma estrutura que o crescimento demanda. Porque você precisa fazer a gestão de uma outra forma, uma gestão mais tecnológica, uma gestão com mais processo, com mais estrutura, porque a empresa está muito maior, né? Então ela demanda uma outra estrutura necessária. E a cultura abraçando tudo isso. Maravilha. Infelizmente chegamos aqui no... Passa rápido, né? Passa rápido Nossa demais. Senhora, parece que eu tinha muita mais coisa para falar, mas tudo bem. A gente vai ter outros podcasts para isso. Aguarde os próximos, né, podcasts. Mas foi muito, muito legal, né? Todas essas dicas aí para como a cultura pode favorecer, né, esse crescimento rápido das empresas. E aí, se vocês gostaram desse conteúdo, né? Se vocês gostaram desse podcast, siga a gente nas redes sociais, compartilhe com seus amigos aí, conhecidos, para que eles também se favoreçam aí desse conteúdo. E nós vamos deixar para vocês também aqui, né, no link aí das nossas redes sociais, a nossa revista, né, Cultura Empresarial, nossa segunda edição da revista, que saiu agora, né, recente, acabamos de lançar a segunda edição. Tem muito conteúdo também na revista Cultura Empresarial. E também vamos deixar o nosso diagnóstico de maturidade cultural, vamos deixar um link aí para vocês terem uma ideia, um termômetro aí de como anda a cultura na empresa de vocês. Tá joia? Então, um abraço aí, até o próximo episódio. Um abraço, gente. Até o próximo.